Neste bloco, você confere o que Antônio Bulhões falou sobre a participação da Ordem na construção da Constituição e na luta para sua efetivação. A Ordem e outros segmentos expressivos lutaram, por exemplo, para que no plano da segurança jurídica que se concebeu para a Constituição de 88, se editassem esses mecanismos notáveis que pudessem efetivamente garantir a observância da Constituição e a implementação, principalmente, dos direitos de natureza social. Foi justamente com essa compreensão que a Ordem lutou, eminente presidente. Por exemplo, lutou pelo reconhecimento de que, tão importante quanto a instituição de controles de constitucionalidade pelas vias conhecidas, pela via difusa, já vigente no Brasil há bastante tempo, e pela via concentrada, também vigente no Brasil de forma bastante tímida e limitada, a partir da representação, como todos sabem, representação de inconstitucionalidade interventiva, e depois a partir da representação de inconstitucionalidade. Mais do que isso, havia necessidade de se identificar o fenômeno já reconhecido em outros sistemas jurídicos, um fenômeno lamentável que estava a comprometer nas ordens constitucionais anteriores aquela efetividade no que dizia respeito aos direitos econômicos e sociais, por exemplo. O fenômeno da omissão legislativa e da omissão legislativa inconstitucional, porque omissão legislativa consubstanciada no fato de que o Congresso ordinário, destinatário da obrigação de completar a Constituição, quedava-se inerte, e com isso as Constituições se tornavam instrumentos absolutamente ineficazes com relação a essas categorias de direitos. Identificado o fenômeno da omissão legislativa, lutou a Ordem à feição do que já outros sistemas haviam feito, pela instituição, ao lado da ação direta de inconstitucionalidade, tradicional, sucessora, digamos assim, da representação de inconstitucionalidade. Lutou pela instituição da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, como instrumento de estimulação legislativa. Mas aí vem um outro dado relevantíssimo. A Ordem também lutou pela instituição de um remédio jurídico concreto, a ser inserido no âmbito dos direitos e garantias individuais e coletivos, que propiciasse ao cidadão, no que diz respeito ao seu direito subjetivo de natureza constitucional, buscar a sua efetivação diante também da omissão legislativa. Então, a concepção estava em que dois instrumentos poderiam ser utilizados no que diz respeito à efetividade da Constituição, no que dizia respeito à omissão legislativa, para garantir, com relação a direitos constitucionais enunciados, mas não regulamentados, a sua efetivação, a sua efetiva atuação. No plano abstrato, concebeu-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ao lado da ação direta de inconstitucionalidade. E no plano concreto, imaginou-se que se poderia inserir no âmbito dos direitos individuais e coletivos, como garantia, como já ocorria com relação ao mandado de segurança, o habeas corpus e outros instrumentos notáveis, se concebeu que esse instrumento poderia ser o mandado de injunção. Mas o mandado de injunção, como instrumento capaz de, no plano do direito subjetivo, garantir a efetividade do direito do cidadão, já que no plano da mera abstração ou da estimulação legislativa, se estaria a cuidar da matéria através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas ocorre que o mandado de injunção ainda não tem uma conformação completa. As decisões do Supremo com relação à matéria estão ainda em evolução. Já há significativos acórdãos que permitem reconhecer na ação do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de adotar certa ou de exercer certa atividade normativa. Obviamente, não de exercer a atividade normativa substitutiva
do Congresso Nacional. Mas é possível exercer, está em alguns acordos notáveis, a alguma atividade normativa, como, por exemplo, vem sendo feito com relação ao direito de greve no serviço público. Diante da omissão, o Supremo Tribunal Federal mandou aplicar a lei de greve relativamente à atividade, relativamente aos particulares. Então, isso é um dado relevantíssimo na evolução do mandado de injunção. Mas, num primeiro momento, o mandado de injunção passou a ser um barulho, um ruído no texto constitucional, porque a decisão que nele se proferia não teria uma eficácia diversa daquela prevista para um mero instrumento de estimulação legislativa, que era a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pois bem, ao lado do mandado de injunção, ao lado da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, houve uma outra preocupação relevante, é que, enquanto o mandado de injunção permitia ao cidadão, em princípio, na busca da realização do seu direito subjetivo, haver a superação da mora legislativa no plano intersubjetivo, no plano da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, havia uma outra grande preocupação. Quem estaria legitimado à sua propositura? E a ordem também brigou, lutou para que entre os legitimados estivessem entes e órgãos de alta representatividade, já que essas ações não estariam acessíveis diretamente ao cidadão. E nesse contexto, mais do que se reconhecer a ordem no artigo o advogado, no artigo 133 da Constituição, como indispensável à administração da justiça, a Constituição também reconheceu na OAB a grande instituição, o grande segmento organizado, representativo da sociedade civil. E elencou a Ordem dos Advogados do Brasil ao lado de outros entes e órgãos de alta representatividade, como legitimada para a propostura não apenas de ação direta de inconstitucionalidade, mas de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isso é um dado relevantíssimo até para garantir a eficácia do próprio instrumento de superação da eficácia normativa. Pois bem, esse modelo que se imaginou exemplificativamente para superar a ineficácia normativa estaria entregue ao cidadão no que diz respeito ao seu direito subjetivo e a entes e órgãos de alta representatividade no que diz respeito à instituição de mecanismos, ou por outra, ao controle tanto no plano do controle da constitucionalidade das leis, mas como da edição de leis indispensáveis a que a Constituição fosse efetivamente implementada. E a ordem foi inserida entre os órgãos e entes com essa altíssima representatividade. Pois bem, mas havia um outro aspecto relevantíssimo. A instituição de mecanismos dessa grandeza, tomados aqui exemplificativamente, porque há vários outros, também reclamava uma reforma do Poder Judiciário que justificasse a efetiva utilização desses instrumentos e a efetiva implementação dos direitos e garantias instituídos no corpo da Constituição. E no próximo bloco você continua a assistir a palestra de encerramento da Conferência Nacional dos Advogados. Voltamos em instantes.